Salomão falou com a sua amada: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Sofreu um infarto e não morreu. Né? Não morreu, sofreu um infarto e não morreu o homem. O Joelzinho passou um processo, o homem não desviou, continuou firme. Caiu no telhado, irmão. Nós chegou lá mais adiante, né, Jean? O homem estava ruim. E nós ficou ruim também, porque ficou comparecendo. Mas hoje está aqui, para a glória do nome do Senhor. Aí eu profetizo na vida dele, né? Profetizo na igreja do Renovação. O tempo de cantar chegou. Vocês têm isso? A gente se alegra, mas que se alegra. E chora, mas que chora. Fica de pé para nós receber o servo de Deus. E Ele vai fazer aquilo que Deus colocou no coração dele nesta noite. Eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem se sentar aqui na tarde. Quero aqui estar agradecendo ao pastor Ben pela confiança, cumprimentado ele e sua esposa, cumprimentado também os obreiros que aqui estão, e dizer para o pastor Ben que o senhor está certíssimo, pastor. Estou muito feliz. Passei muita dificuldade, muita. Teve momentos em que eu pensei, não, acabou. Só que tinha alguém que falava para nós: insiste um pouco mais. Obedece. Só obedece. E eu fui insistir. Chegou o tempo da colheita. Mas, graças a Deus, por tudo isso, o Senhor, Ele trabalha, irmãos, no profundo do nosso coração, para que a cada dia a gente melhora a nossa vida espiritual. Eu quero, nesta noite, os irmãos, rápida leitura, em Romanos, capítulo número 7, versículo de número 21 ao 24. Eu vou ler rapidamente para os irmãos, já vou estar entrando nessa ministração. Vai dizer assim, Romanos capítulo 7, versículo 21: assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, e o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Me salvarei, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Isso é Paulo escrevendo aos Romanos. E você vai olhar uma questão muito interessante que Paulo está dizendo aqui. Se você quer ver um livro espiritual, você olha para Romanos, e nós vamos ver dois caminhos do ser humano, que é andar na carne e a outra andar no espírito. Paulo ele está dizendo que, quando ele escreve para os romanos, Paulo vai deduzir que ele também está na carne, e que nós, por nós mesmos, não temos bondade alguma se não habitar alguém que é da promessa que Jesus diz: olha, eu vou deixar ele no Consolador. Se não tiver isso em nós, de nada, de proveito nenhum, como você serve diante de Deus. É por isso que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela vai te livrar de muitas coisas, porque o homem não tem nada de bom a se oferecer. Quando nós olhamos para Deus nos últimos tempos que nós vivemos, nós também estamos olhando aí, um tempo que estava falando com o pastor Ben, e os tempos é difícil. A igreja tem tomado caminhos fáceis, e na realidade Jesus falou que a porta do caminho é muito estreita,
Eu posso até acrescentar um pouco o caminho cheio de espinho também. Machuca. Você andar no caminho de Jesus, irmãos, é muito apertado. Não é como o pessoal está dizendo por aí. Porque a primeira coisa, negar a si mesmo é uma coisa horrível, terrível de se viver. Quando você pensa em negar os seus luxos, os seus desejos, aí Tiago vai nos lembrar, dizendo que nós somos tentados por causa das simples coisas, dos nossos desejos que a gente tem. E é daí que vem as tentações da nossa vida. Tiago vai ressaltar tudo isso. Então, olhando para a figura humana, dizendo para nós, dizendo assim, olha, você merece ser salvo? Não. O que Deus olha lá de cima e vê aqui na terra, não é eu e você, não é o pastor original, é o Cristo que se transformou em nossa vida. É o que Ele vê, e é o que Ele vai salvar. É aqueles que se converteram ao seu Filho e que andam segundo o que o seu Filho nos ordena. Esse será o salvo. E é por isso que quando você anda na carne, a carne ela já é condenada pela lei. A lei feriu a carne. A carne já é morta por causa da lei. E se você anda na carne, você já está morto e condenado. Mas aí Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, mas agora quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Por quê? Porque Cristo pagou o preço por você. E agora você não anda mais na carne, mas você anda no Espírito, e o Espírito faz habitação na sua vida. E é isso que Deus olha lá de cima e vê. Deus não olha e vê homens vazios, Deus olha e vê homens cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus procura lá de cima, pessoas que se entregam ao Espírito. Ao longo do tempo da minha vida, irmãos, eu lia Romanos, lia, relia e quase não entendia o que estava dizendo. E Paulo vai dizer aqui, olha, quem poderá me livrar desse corpo? Esse corpo não entra. Esse corpo não irá fazer participação da glória de Deus. Esse corpo ele já está punido, ele já está, irmãos, condenado. Então, o que agora eu faço? Como isso? E Pedro vai olhar e vai dizer assim, Senhor, mas isso é impossível. Jesus, mas para Deus nada é impossível. Calma que eu vou explicar. Esse corpo, ele não vai entrar, certo? De maneira alguma. Não pense que você, bonitinho, do jeito que você está aí, vai entrar. Mas há uma promessa de Deus que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 50, vai começar dizendo assim, ó, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos revelará um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E é por isso que quem anda no Espírito, esperando a redenção de Deus, no último dia, no momento, irmãos, que a terra se fechar para a igreja, Deus vai dar um escape para a igreja e vai passar uma temporada com a igreja. Os que estão mortos serão ressuscitados, serão transformados. Você que está aqui em carne será transformado para entrar na glória da promessa de Deus. Então há uma esperança que nos espera, que é a transformação desse corpo corruptível que você tem hoje no corpo incorruptível que Jesus nos dará por sua promessa. Ele é o primogênito de toda essa obra e Ele nos entregou esse poder. E quem espera nisso, irmãos, se alegra. Sabe por que a igreja nos últimos tempos é uma igreja de Cristo? Porque não olha a promessa que está por vir. Esse corpo que você tem aí não já era.
isso vai ser transformado, vai ser eliminado. Cristo vai te dar um corpo que não adoece, vai te dar um corpo, irmãos, que é como o corpo dele, e você será, irmãos, agora realmente semelhante a ele. Eu não sei, irmão, por que tem crente que não luta para isso, que vive, irmão, se escorregando na carne e não olha a espiritualidade como espera. E acha que isso é brincadeira. Sabe por quê, irmão? Porque haverá segunda morte. Além dessa condenação que é a primeira, haverá a segunda. E a segunda é a separação eterna do homem de Deus. E isso, irmãos, não é brincadeira. Isso é eternidade. A gente vê nos dias atuais pessoas buscando um caminho mais fácil. Mas Jesus, irmãos, é aquele que não dá jeitinho, que não vai chegar em você e vai dizer assim: olha, tem um padrinho aqui que vai passar você, não. Vai ser olho no olho. Ele e você vai dizer qual é a desculpa que você vai ter para Jesus naquele dia. O que você vai falar? Não, eu sou fraco, mas a Bíblia vai dizer assim: olha, eu não vos dei espírito de temor, mas de ousadia. Por que não usar essa força? A palavra tem várias palavras que vai dizer, irmãos, em nosso favor de fraqueza, mas tem várias palavras que vai dizer em fortalecimento da nossa vida. E é culpado quem? Deus? É você que não quer se fortificar na espiritualidade. Tem mais. Coríntios 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Acabou, irmãos. Nada de mal mais terá acesso na sua vida. Meus queridos, se isso, irmãos, na sua cabeça passa como mentira ou coisa despercebida, que você olha e diz: não, isso é coisa banal. Se nós perdemos essa oportunidade, irmãos, isso é algo que é eterno para a sua vida, e você vai estar perdendo grande coisa na sua vida. É imortalidade. Acabou, você não morre mais. Vocês sabem que durante o tempo nós estamos tendo crente ateu? Existe um negócio desse? Crente ateu, irmão. Crentes como Moisés. Que isso, pastor? Moisés, no último momento, perdeu a fé. Não acreditou nas palavras de Deus e foi lá e chegou o bastão na rocha, desobedeceu, não creu em Deus. E Deus falou assim: por que você perdeu a fé diante de mim? Como isso, você desobedeceu, você me humilhou diante do povo e você mostrou fé. Você não entra na promessa. Tem pessoas que dizem que Jesus, irmão, morreu na cruz do Calvário e que levou todos os pecados sobre si, e agora acabou. Ninguém precisa mais se preocupar. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: Adão falava com Deus face a face, mas bastou quantos pecados separados de Deus? Um pecado. E tem muita gente brincando achando que Jesus vai passar pano em cima de pecado dos outros. Isso é um perigo, irmãos, a gente achar que a salvação é por meio do Filho bonitinho. Ou de ter fé, ou por conhecer a Bíblia. Você acredita que Satanás pregou muitas vezes para Jesus? Satanás se crê como mais do que muitos crentes. Ele por isso é ser salvo, é condenado. Então essa esperança, irmãos, se agarra nessa esperança, dessa transformação. Pastor, como é que eu vou ser salvo? Irmãos, para te falar a verdade, eu não sei como, mas eu sei que Jesus vai transformar você se você estiver lutando. Não se conforme, irmão, com o pecado, mas lute para ser uma pessoa cada dia mais próxima de Deus.
mas eu só estou até aqui hoje, não é porque eu sou homem de oração, mas foi pelas orações que eu clamei a Deus e chorei pelo Senhor, não tem mais. O Senhor falou: Senhor, eu estou te dando força. Senhor, eu não consigo mais. Ele falou assim: eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo. Senhor, como é que eu vou fazer? E as lágrimas correndo, eu não quero desistir, porque a esperança do homem é essa, desistir. E Deus fala: não desiste, não, continua um pouquinho, não, um pouquinho, eu estou aqui, estou contigo. Faz muita diferença, irmãos, quando você tem relacionamento com Deus, quando você conversa com Deus. Quando você olha para Ele, você pode ser um homem, irmão, cheio de pecado, como aquele homem publicano estava orando para Deus e diz: eu não sou digno, eu não posso nem olhar para o céu, eu não sou um homem digno de estar na sua presença. Mas quando você se justifica diante de Deus, Ele também justifica você diante de todas as acusações. Já não se entrega mais no coração. Caça na internet uma palavra que apoia o seu ego. Caça na internet algo que fortifica os seus desejos. E aí por aí. Nenhum homem aqui na terra, nenhuma coisa escrita aqui na terra pode ser maior do que o Evangelho e maior do que aquilo que Deus deixou para você. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a coisa, irmãos, mais achegada do homem para que o homem possa viver. Sem ela, sem a palavra de Deus, você não vai chegar. Então, está aqui, irmãos, de Jesus. Jesus, ele termina o processo do segundo Adão. E agora, Jesus garante na sua mão a vitória do seu povo, que Ele vai entregar para mim e para você, a transformação. Porque nós esperamos isso. Aí tem esse processo. E Deus, irmãos, está guardando tudo isso, porque no céu, irmão, não entra pecado. E a redenção, irmãos, ela só vem através de Jesus. E a promessa da entrada no reino é a transformação que Jesus vai transformar você no dia do arrebatamento, em que a terra se fechar, irmão, contra nós todos, todo mundo. A igreja aqui na terra, Deus vai dar um escape. E o escape, sabe o que é? É ficar um tempo no céu. Porque tem muita pessoa que diz: eu vou morar no céu, o céu vai morar com nós. Você não vai morar no céu. Muito pelo contrário, a sua morada é aqui. A terra será reconstruída novamente. Esse é um novo processo. A restauração daquilo que Deus perdeu lá no princípio. Imagino eu, isso não tem na Bíblia não, viu, irmãos? Imagino eu, Deus falando para todos nós, porque na época em que Deus fez tudo, havia seres que contemplaram as obras, tinha seres olhando Deus fazendo as obras e se alegrando. Eu imagino agora Deus colocando toda a humanidade dizendo assim: haja luz. Haja animais, seres viventes, que a terra se cubra de ervas. E alguém poderá até dizer assim: mas por que o Senhor está reconstruindo a terra? Porque agora o povo vai morar nela, vai habitar nela, e eu, o Senhor, também descerei para morar com o meu povo. Não é nós que vamos, irmãos, para o céu, mas é Deus que vai vir conosco para morar na terra, juntamente com nós, e nós seremos o povo dele, e ele será o nosso Deus. Aonde está escrito isso? Em 2 Pedro, nós vemos Pedro olhando e vendo a destruição da terra, o fogo que passará nela, as pedras se fundirão, os astros do céu, irmãos, se derreterão, porque Deus purificará tudo. Olhamos em Apocalipse, João dizendo: olha, eu vi a cidade santa
descendo adornada como uma noiva. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, sempre eu, desculpe a palavra, louco, depois de descobrir tanta coisa dessa, eu não querer entrar nele. Maldito seria eu, e nos últimos dias, quando Deus olhasse diante de mim, eu nem pedia condenação de Deus, nem chance de falar, eu conheço todo o processo. Vocês sabiam, irmão, que tem muito crente que não vai nem aguentar olhar no rosto de Deus, porque ele já vai olhar para a sua própria condenação. É triste a gente dizer isso. E é isso que Satanás quer implantar na cabeça, na mente de muitas pessoas nos dias atuais. Ele quis desviar a palavra da mente de Jesus, mas Jesus foi positivo, não arredou o pé. E o crente, irmãos, precisa ser sábio. Nos dias que eu estou, esses dias eu tenho me reforçado muito. As pregações que eu prego, eu digo, olha, os cristãos precisam aprender uma coisa, buscar sabedoria e conhecimento, porque estão morrendo, não é por causa de, às vezes, de frequentar um culto, ou às vezes de ouvir uma palavra, porque ouvir só palavra não adianta, mas nós temos hoje palavra na internet que o crente ouve e conta e acabou, não pega aquilo para a vida, não vai nas escrituras analisar se aquilo é certo, se aquilo é correto. E o mais engraçado de tudo é que se o pastor da igreja dele falar a palavra, ele quer questionar. Pastor Odessa e tal, ele é mais assim, ele sabe. Irmãos, vocês estão vendo que nos últimos tempos Satanás tem levantado grandes homens, só cuidado, não estou dizendo que grandes pregadores que estão aí, que são homens usados por Deus, são homens usados por diabo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos: confiar em grandes homens é o mesmo que confiar, irmãos, em Davi, em Batseba. Era um grande homem, segundo o coração de Deus, e como fez? Não, pode ficar tranquilo que eu sei que a salvação é assim. Caça na Bíblia, irmão, vai olhar na Bíblia, você tem um poder tremendo na sua casa, que é a palavra de Deus. Vai olhar, vai analisar as escrituras, vai ter conhecimento, larga dessa preguiça, irmão. O celular é a primeira cabeça do cristão, e o cristão está sem conhecimento, só olhando página do celular para cima e para baixo, vendo ter pequenas frases que pegam no seu cotidiano sem nenhum entendimento bíblico. E necessário, aí entra na ignorância. Seja sábio, seja inteligente. Os nossos antepassados, eu lembro desse pregar o evangelho, eram homens de quarta série, que conheciam mais do que o doutor que tem hoje aí. Esses dias eu me perdoe porque é um homem público, mas esses dias atrás eu vi o Marco Feliciano falar um negócio aqui incrível. Ele jogou Deus para escanteio. Ele falou: Deus pegou o espírito dos animais, o corpo dos animais, a alma dos animais, e pegou a terra, fundiu e fez o homem. E Deus ficou onde nessa história aí agora? Porque o que eu conheço é que Deus soprou no nariz do homem o seu espírito, e ali fez o homem alma vivente. Agora você imagina um doutor falando isso, uma heresia dessa, e o povo glorificando, irmãos, a igreja lotada, o povo glória a Deus. Eu falei: olha só, o meu povo perece por falta de conhecimento. E é assim que é. Não adianta você ser cheio do Espírito achando que isso simplesmente correr e simplesmente andar. Ou simplesmente, irmãos, fazer movimentos. Isso significa cheio do Espírito. Cheio do Espírito não significa você olhar ali para cá e ver crente feliz. Que é isso, pastor? Crente feliz nessa época? Tem crente feliz nessa época. E eu estou no meio deles, viu, irmão? Felizíssimo, tá? Crente cheio de paz com essa guerra toda, cheio de
paz, porque a paz, irmão, não é exterior, a paz ela é interior. Sabe por que ela é interior? Porque quem habita em você é cheio de paz. É por isso que o crente tem que ter paz. O crente cheio de bondade. Aqui. Mas pastor, mas da onde que é isso? É como o senhor disse. Que nós não temos bondade alguma. Isso chama-se fruto do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Uma das coisas que eu tive mais medo foi quando anunciou que a cirurgia do Joel saiu e que ia fazer a cirurgia dele. E eu, na minha mente, eu pensei, se Deus pedir, né, para mim. Porque ele é o primogênito, meu. Se você for olhar na Bíblia, tem uma primogênita que é Lavínia, ela nasceu primeiro. Mas ele é o primogênito, que a Escritura fala que o homem, quando nasce, no meio das mulheres, ele é o primogênito. Tomou conta. Eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E Joel fez a cirurgia, foi um sucesso. E aí vem os processos, né? E um dia eu cheguei lá e minha esposa falou, olha, ele está vomitando isso, não é bom para os médicos disso. E eu peguei, cheguei em casa, falei para ela, tudo bem, mas eu acho que o coração está abalado. Eu cheguei em casa ali pelas 9 horas depois que eu saí, 9h30 por aí, comecei a orar, pedir a Deus. Irmãos, eu nunca vi um Deus tão rápido para atender a oração. No outro dia ela me falou assim, olha, lá por volta das 10 horas da noite, eles aplicaram o remédio dele aqui, e ele parou de vomitar. De lá para cá, até agora eu não vomitou mais. Todo dia eu ia lá, todo dia tinha uma coisa nova. E aí, com 3 dias, o médico olhou e falou assim, eu nunca vi uma cirurgia fechar tão rápido, com 3 dias. É 2 cortes, não é pequeno, não, é grande, 2 cortes. Com 3 dias, no 4º dia, no 5º dia, o Joel ganha alta. E vai para casa. E aquele coração, irmãos, perturbado, cansado, a alegria estava dentro dele direto. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu nunca vi, nesses últimos tempos que eu estou vivendo, alguém se aproximar tanto de mim como o Espírito Santo tem se aproximado. Eu quero falar para você, irmãos, como Pedro e como João, que eu estou passando nos dias atuais é algo extremamente grande, sabe por quê? Porque eu não vou falar para vocês aqui, não vou dizer que eu sou um homem forte, não vou dizer para vocês que eu sou um pastor. Olha, irmão, você pode ficar tranquilo que eu sou um pastor aqui é pedra firme. Não, irmãos, esse dia para trás eu falei para a igreja, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, igual abrir o jogo. Eu sou mais fraco que vocês aqui dentro, eu sou mais errante que vocês aqui dentro, eu sou o que tomo mais decisões erradas aqui dentro da igreja, sou eu. Então eu sou o último de vocês. Só que tem uma coisa, que toda vez que esse homem bate o joelho e fala assim, Senhor, eu não dou conta mais, eu não tenho pai, o Senhor fala assim, continua um pouquinho. Senhor, meu coração está ferido, estou abatido. O Senhor fala, olha, esquenta a cabeça, não. Tira esse negócio do coração, porque o seu bálsamo que mora dentro de você. O que tem me trazido até agora chama-se Deus. Não tem nada de mim. As coisas que têm acontecido na minha vida, as conquistas que têm acontecido na minha vida, não é mérito de um homem bom, é mérito de um homem, irmãos, totalmente fora do percurso de Deus, mas é um homem que, pela graça do Senhor, alcançou a misericórdia de Deus.
para Pedro agora, e olhando para João, se João estivesse pregando para você nessa noite, e Pedro estivesse aqui também sentado, eu garanto que Pedro, por ele ser um pouco mais, né, como se diz, nariz mais aonde não deve ser colocado, Pedro iria gritar aqui: olha, vou dizer aqui para vocês, compensa vocês ser fiel, viu? Porque eu vi o fogo passando na terra, ela sendo queimada e restituída. E João iria dizer: olha, para acrescentar aqui Pedro, eu vi a cidade santa descer e sendo construída para vocês. Compensa vocês ficar firmes e fiéis, porque o futuro está garantido na mão de Jesus Cristo. Fiquem firmes. É assim que eles iriam dizer para vocês. Pedro ia dizer: olha, eu vi a terra sendo reconstruída. E o irmão disse: eu vi a cidade preparada para vocês. Aleluia. Segue mais um pouco. Seja fiel. Ande com Deus. Ande em espiritualidade. Saia da condenação da carne. Porque é isso que nós precisamos viver nos dias atuais. Chega, irmão, de internet colocando uma coisa na sua cabeça. Coloque as palavras de Deus no seu coração, para você não pecar contra Deus. Por quê? Porque quando vira um questionamento, como a gente está vendo por aí, irmãos, eu estou seguindo um canal, e até os irmãos falam: pastor, esse canal de ateu, sim, de ateu. E os caras, irmãos, estão massageando, com força. O povo está questionando Deus, os ateus. Eles estão dizendo assim: se Deus é Deus, por que tem tanto mal na terra? Por que Deus é isso, está acontecendo tanto isso? Como é que Deus é Deus para acontecer tantas coisas? Se você for na ideia, como cristão que não tem Bíblia, não tem conhecimento, que não tem Deus, que não sabe das coisas que Deus fez, cai na conversa deles e vão virar Deus até. Firme na palavra de Deus. Firme na promessa. Porque uma coisa eu quero dizer para vocês, sem medo de errar: o nosso futuro, irmãos, está garantido nas mãos de Jesus.